A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 4 da revista Conectar, revista dos jovens, e o tema neste domingo é Mateus e o mistério das parábolas. Mateus apresenta as parábolas a qual o nosso Senhor Jesus Cristo falou, ensinou mediante elas. E basicamente nós vamos tratar nessa lição de reino e os valores da vida cristã. Ou seja, as parábolas elas apresentam o pensamento do reino. O que o soberano desse reino pensa e quer que a humanidade exerça para que sejam felizes e tenham a salvação. E também os valores, que é o caminho. O que esse súdito precisa para que ele possa estar alinhado dentro daquilo que é o ideal do soberano desse reino. Então, é basicamente isso que nós vamos tratar nesta lição. Para isso, a gente precisa conceituar a palavra parábola, o que significa parábola. E nós vamos para o tópico 1, conceituando parábolas. Nós temos um conceito que é a narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. O comentarista colocou o termo grego parábole, que significa ao lado de. Exatamente isso. O Senhor Jesus, ele utilizava situações que estavam muito próximas das pessoas, aquilo que os homens vivenciavam. É importante separarmos muito bem que parábola não é uma fantasia, parábola não é uma mitologia. Parábola, ela é apenas uma ilustração daquilo que está ao lado, próximo, daquilo que o homem vive, daquilo que está muito no seu cotidiano. E o Senhor Jesus pegou as questões do reino e trouxe para uma realidade mais próxima daquilo que o homem podia compreender. É importante salientar que Jesus, as parábolas dele têm muito a ver com a vida rural, porque o ministério de Jesus ele começa ali na periferia, não ali na cidade, logo na cidade, mas ele começa na periferia de Jerusalém, nas partes mais pobres, nas partes rurais. Então, ele ilustra as situações que os homens vivem e traz isso para o pensamento do reino, de forma que aquelas pessoas pudessem entender, e até mesmo nós, nos dias de hoje, sobre o que o soberano do reino pensa e o que ele nos dá para que nós possamos estar alinhados com ele, que são os valores que precisamos exercitar. Bom, conceituando, agora nós podemos partir para as parábolas do Evangelho. Mateus, o comentarista coloca na lição que Mateus possui 16 parábolas. Essas 16 parábolas, elas funcionam como uma pedagogia, um método a qual o Senhor Jesus utiliza para ensinar. Nós podemos falar também da andragogia, que é ensinar adultos. E o Senhor, ele utiliza disso. Apresenta situações do cotidiano das pessoas, de forma a elas compreender a questão do reino, do evangelho, dessa boa nova que chega. Porque até então, qual era o conceito religioso que Israel vivia? O conceito religioso dos sacerdotes. A questão do sacrificar, a questão de ser perdoado mediante o sacrifício, mediante ofertar no templo. Só que a roupagem a qual o Senhor traz é uma roupa nova, não são remendos. E ao trazer essa roupa nova, ele coloca que o reino tem um pensamento baseado em valores, não em questões de sacrifícios, não em questões que não honram a Deus. Então, o reino agora vem com uma ideia, esse reino apresenta uma ideia mediante o Senhor Jesus que não é mais só o externo, mas o interior. Agora o reino ele tem uma preocupação em
transformar esse homem de dentro para fora, de forma que essa transformação ela possa ser completa, e mediante a transformação exercitada pelos valores no interior do homem, ela mostrará no seu exterior os benefícios, o produto, o fruto desse evangelho poderoso que o homem pode adquirir mediante o Senhor Jesus. Compreendemos isso, que as parábolas fazem parte de uma didática utilizada pelo Senhor Jesus para explicar aos homens o reino de Deus e os seus valores. Avançando, vamos para o tópico 1.2, a razão do uso das parábolas. Nós falamos que é uma questão pedagógica, de ensino, mas também tem outra, ou outras, né? Ocultar. Ocultar o quê? Ocultar que aquele evangelho, aquela boa nova, a qual estava sendo trazida, ela não era muito bem aceita, ou ela não era aceita pelo sistema religioso implantado em Israel. No caso, os sacerdotes, o sinédrio, toda aquela turma que exercia uma hegemonia sobre a religião. E aí o Senhor Jesus ele vem apresentando esse reino aos simples, de forma que, ao apresentar aos simples, ele oculta o verdadeiro sentido daqueles que eles não valorizam mesmo aprender, eles não querem aprender, muito pelo contrário, eles querem manter o velho sistema, porque o velho sistema os alimenta, os mantém em status. E aí ele coloca dessa forma também para que evite hostilidade. Ou seja, o Senhor Jesus ele tem o seu tempo, o seu período ministerial e ele vai completar o seu ministério conforme está no plano. Ou seja, ele vai apresentando essas ideias aos homens, ou seja, o evangelho, de forma que os sacerdotes ficavam sem entender. Até mesmo, se nós pudermos observar, o que Nicodemos, quando Nicodemos foi conversar com o Senhor, ele não compreendeu a mensagem. O Senhor Jesus utiliza dos seus métodos de ensino e ele não entende. Exatamente isso. É oculto a eles. Oculto a quem? Aos sacerdotes. Oculto a quem? Aos doutores, aos mestres, aqueles que dominavam o sistema religioso. Porém, é dado aos pequeninos. É dado o conhecer aos pequenos. O Senhor buscando as pessoas mais simples para que elas possam receber o reino de Deus. Avançando no tópico 2, ele tem por título Entendendo o Reino nas Parábolas. Pode ser que aconteça algumas confusões, alguns devaneios com relação é reino dos céus ou reino de Deus? E aí, se você for procurar por aí, você vai encontrar definições. Não, reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra. Só que não, é tudo a mesma coisa. É apenas uma forma de se expressar. Mateus, ele apresenta o reino dos céus. Mas Marcos e Lucas apresentam reino de Deus. É tudo a mesma coisa. A questão é, pensamos, vamos parar para pensar um pouco. Quando nós falamos de um governo, ora, o nosso país tem um governo. Eu posso falar, olha, o governo do fulano de tal, no caso, o nosso presidente, o governo de Bolsonaro. Ou eu posso falar o governo brasileiro. É tudo o governo, entende? Então, qual é o reino? O reino é de Deus. E também é o quê? O reino dos céus. Ou seja, não é o reino terreno, é o reino dos céus. Quem é que governa o reino dos céus? Deus. Então, o reino de Deus. É tudo a mesma coisa.
Só que algumas pessoas procuram, sabe, dividir, fazer coisas que não têm base. E isso torna mais complicado, não torna acessível o conhecimento. Então vamos tirar essa pedra e vamos entender dessa forma. Reino de Deus, reino dos céus, é a mesma coisa. Mateus utiliza reino dos céus. Outros evangelistas, como Marcos e Lucas, utilizam reino de Deus. Enfim, não há uma diferença. Amém? Avançamos. O tópico 2.1, ele diz o seguinte: entendendo parábola do joio e do trigo. O Senhor Jesus agora ele começa a apresentar, ele vai na questão rural e ele começa a apresentar o joio e o trigo, ou o trigo e o joio. Ele fala o seguinte: dentro desse reino há pessoas que obedecem e há pessoas rebeldes. Há pessoas que dão frutos e há pessoas que só servem para atrapalhar. Mas ele está dizendo para as pessoas o seguinte: olha, fiquem quietos. Não se escandalize com o joio. Não se escandalize com ele. Porque num determinado tempo, o dono da seara resolverá. Não é você que vai resolver. Não é eu que vou ter que tirar alguém da igreja. Não é você que vai tirar alguém da igreja. Não, deixa. Deixa. O dono da seara sabe muito bem a hora de agir. E às vezes, se tomarmos uma decisão muito abrupta, o que vai acontecer? Nós vamos matar trigo. E trigos mortos não produz. O Senhor da seara, ele tem um tempo determinado, tanto para o trigo ser levado ao celeiro, como para o joio ser levado ao fogo. Tudo dentro do seu tempo. Não sou eu, nem é você que vai fazer isso. Não somos justiceiros. Estamos dentro do reino. Esse reino tem um soberano e ele sabe governar muito bem e da melhor forma possível. O tópico 2.2, ele tem por título o reino na parábola do credor incompassivo. O perdão é a credencial do reino. Como que nós, como cidadãos desse reino, podemos transitar? Como é que nós podemos ter acesso ao soberano? Como que nós podemos ter uma convivência com o próximo? Pelo perdão. O perdão é a credencial para nós andarmos nesse reino. E aí o Senhor Jesus coloca isso muito bem, porque se nós não perdoamos aqueles a qual nos ofende, como que o nosso Deus, ele nos perdoará? Então, essa credencial nós os crentes devemos ter, porque o perdão, ele aplaca a fúria. O perdão, ele aplaca a revolta. O perdão é essencial para que os súditos desse reino continuem sendo cidadãos legítimos dele. E essa parábola do credor incompassivo é exatamente isso que o Senhor coloca. Olha, não queira apenas os benefícios, mas também beneficie alguém. É isso que o Senhor Jesus está colocando para os seus súditos. O tópico 3 tem por título Jesus revelado nas parábolas. Jesus e o seu ministério. É isso. As parábolas apresentam o ministério de Jesus. As parábolas apresentam quem é Jesus. As parábolas mostram a importância do Senhor Jesus. É isso que as parábolas trabalham, revelam. E o tópico 3.1, ele diz o seguinte: a parábola dos lavradores maus. O Senhor Jesus, ele apresenta uma ficha crime do povo de Israel. Ele fala: olha, veio os servos e vocês mataram, ou seja, os profetas. Veio o filho e vocês mataram, vão matar. É isso que ele estava apresentando. Ele apresenta que
Israel estava obstinado, principalmente pelo domínio religioso ali dos sacerdotes. Ele apresenta de forma que há uma solução para isso? Vocês são obstinados a si mesmo? Vocês matam profetas? Vocês não aceitam o evangelho do reino? É isso, ele está apresentando a ficha crime de Israel, mostrando o quanto Israel está distante de Deus, mas acha que está bem, acha que domina tudo. Era o sacerdócio, o sistema religioso estava dominando tudo, tinha apossado do reino, ou achavam que tinham apossado do reino. Mas o soberano desse reino, ele domina, ele tem o domínio e ele não deixa a sua glória ser dada a ninguém, muito menos a homens pequeninos e pó. E o Senhor Jesus apresenta a ficha crime mediante essa parábola dos lavradores maus. Percebe que o tempo todo o Senhor ele vai sempre confrontar o sistema religioso, ele sempre está confrontando aqueles que estão dominando a religião, mas estão dominando de que forma? A sua maneira, não mediante os valores do soberano deste reino. O tópico 3.2 diz o seguinte: a parábola das 10 virgens. Essa parábola das 10 virgens tem dois aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto profético. O Senhor está colocando que, olha, haverá um dia que eu voltarei. Isso é profético. E aí ele está colocando quando? No escatológico, no fim das coisas, no fim do tempo. Ele fala, olha, eu estou profetizando que eu voltarei como noivo e muitos estarão esperando, mas uns estarão esperando desatentos, porém outros estarão atentos. Outros estarão fiéis esperando a minha volta. Então, ele dá uma dica para que as pessoas se atentem. Ele profetiza e coloca para que as pessoas se atentem ao fim das coisas, no escatológico, que é real a sua volta. Ele voltará, ele virá. Isso é muito real. E isso agora, meus irmãos, nesse tempo tem que ser falado. As pessoas estão falando muito pouco sobre a volta de Cristo. Se fala muito sobre as questões terrenas, o agora, mas estão esquecendo de falar do arrebatamento. Isso, não falar, é estar sem azeite, é estar com suas lâmpadas apagadas. Mas nós estamos aí, né, gritando. Nós, os professores, os obreiros, precisamos estar gritando: olha, o noivo vem aí. Mantenha as suas lâmpadas acesas, mantenham a sua vida espiritual íntegra, mantenha-se fiel, mantenha-se santo, mantenha-se alerta, porque o noivo vem aí. É isso que o Senhor Jesus está colocando. Alerta, alerta. Esse é o nosso papel. Portanto, meus irmãos, chegamos ao fim, a um breve comentário. Espero que tenha contribuído para a sua aula. Meu desejo é que você tenha uma aula abençoada, onde o Espírito Santo seja um ensinador e use a sua mente, use a sua boca de forma a atingir os corações, que é o patos, atingir os corações, de forma que esses corações possam ser impactados por essa mensagem e saiam das suas aulas, das suas classes, com o coração cheio, cheio de Deus, cheio de esperança. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de dar um like se isso foi útil a você. Se inscreva no canal, eu vou estar sempre lançando vídeos de forma a contribuir com os irmãos, se assim for útil. Então, que Deus abençoe e fique na santa e gloriosa paz do Senhor.